Vamos ficar em pé, irmãos, e abrir a palavra em Josué, capítulo 24. Isso. Versículo 14 e 15. Nós faremos apenas menção de poucos textos bíblicos e uma reflexão sobre a importância do culto familiar, pensando naquilo que vamos praticar na terça-feira, na próxima terça, primeira terça do mês. Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podem sentar. A vida do povo de Israel, ela poderia ser dividida em três partes. A vida do povo, não em fases de tempo, mas em fases de sua condição espiritual diante de Deus. Às vezes você tinha uma geração que conhecia Deus, e você vai ver várias porções bíblicas em que Israel demonstrava realmente conhecer a Deus. E aí depois vinha uma geração que conhecia fatos a respeito de Deus, mas não conhecia de fato a Deus. E aí vinha outra geração que não conhecia nada a respeito de Deus. O contexto desses versículos é o final do livro de Josué, depois que o povo entrou na terra prometida, e Deus havia dado advertência a esse povo, só que esse povo não atentou para a advertência de Deus, e aqui se encontrava adorando a outros deuses. E por isso é necessário o líder daquele povo falar: vocês devem decidir a quem vocês querem servir. Se vocês querem servir a Deus, vocês vão servir a Deus. Se vocês querem servir aos deuses que já estavam aqui quando vocês chegaram na Terra Prometida ou quando nós chegamos, vocês devem servir. Devem decidir a quem vocês querem servir. E ele toma uma decisão, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja também a minha e a sua decisão diante da idolatria que impera, diante da hostilidade ao Evangelho, diante do desprezo a Deus e a sua palavra, que nós possamos dizer em atitude de compromisso e fé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deuteronômio 6, Deus havia dado advertências a esse povo antes deles entrarem na terra prometida. Deuteronômio 6, a partir do versículo 10, e os versículos anteriores nós já conhecemos sobre a necessidade das famílias inculcarem nos filhos a palavra em todo o tempo. E no versículo 10 ele adverte dizendo: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é o Deus
zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus estatutos, e os teus testemunhos, e os teus estatutos que te ordenou. Essa era a advertência de Deus. Quando vocês entrarem lá, que vocês não esqueçam de Deus e dos seus mandamentos. Mas olha o que aconteceu com o povo. Juízes, capítulo 2, versículo 10. A partir do 6, fala que Josué morreu, o líder do povo. Versículo 7 diz: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração de Josué tinha passado. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. A geração de Josué passou, veio outra geração que não conhecia a Deus. Por isso, irmãos, é necessário aquilo que a liderança da igreja tem proposto para todos nós: resgatarmos o culto familiar, a adoração em família, A adoração em família, porque nós temos visto grandes investidas do inimigo em torno das famílias, contra as famílias, e nós temos um chamado de Deus para investirmos em nossas famílias. Então, eu vou ler aqui só uma parte de um livro do Walden Balkan, um autor que eu tenho gostado muito, que o ministério dele é voltado para famílias. E pensando naquilo que nós vamos praticar terça-feira, nós já tivemos um estudo excelente ministrado por Clauber, mas é importante aquilo que ele diz aqui. Eu vou resumir aquilo que ele diz. O culto familiar não é um culto completo como o da igreja, todos os dias. Pelo contrário, é um breve período de devoção diante do Senhor. Os elementos são cânticos, leitura bíblica e oração. É isso, simples e prático. Vocês cantam juntos, oram juntos e leem as Escrituras juntos. Dedicar 15 a 20 minutos por dia a essas práticas simples transformará sua família. Aí vem a pergunta: o que devemos cantar? Vocês podem cantar os grandes hinos da fé, cânticos de memorização da Bíblia, os favoritos da família ou outras músicas que vocês cantem comumente na igreja. O objetivo é ajudar seus filhos a aprender grandes verdades por meio da música. Se você tem filhos mais novos, talvez deseje usar uma música por semana ou mesmo por mês, para que eles aprendam pela repetição. Então a música é muito importante na memorização das Escrituras e também na adoração a Deus. O que lemos? O que podemos ler no culto familiar? Você pode ler um capítulo diário do livro de Provérbios, é uma dica. Como Provérbios tem 31 capítulos, por vários meses vocês podem ler o livro inteiro, sempre lendo o capítulo que corresponde ao dia do mês. Você também pode escolher um livro da Bíblia e trabalhar com um parágrafo ou mesmo um capítulo por reunião. Também obtivemos um grande benefício lendo a confissão de fé da nossa igreja. Então, a ideia nossa aqui tem sido trabalhar o texto pregado no domingo à noite. Essa também será a nossa sugestão hoje à noite. Como orar? Geralmente esse é o aspecto mais difícil do culto familiar,
Muitas famílias não têm o hábito de orar junto em voz alta e, sinceramente, muitos de nós não se sentem confortáveis fazendo isso. No entanto, precisamos fazê-lo. Tentem orar uns pelos outros. Escreva os pedidos de oração para a semana e ore por eles, um a um, acompanhando as diferentes maneiras como Deus os responde. Ore por aqueles que têm autoridade governamental. Ore para que o Senhor da Seara envie trabalhadores. Ore por pessoas que ainda precisam ouvir o Evangelho. Ore pelos líderes de sua igreja. Faça uma lista dessas questões e pessoas e você estará no caminho de estabelecer um ministério de oração vital no seu lar. Mas aí vem a última pergunta: quando fazer o culto da família? Então nós já vimos o que cantamos, o que lemos, como oramos e agora quando fazer. Descubra um horário que funcione para a sua família. Todos vocês acordam cedo pela manhã, façam nessa hora. Vocês tomam o café da manhã, almoçam ou jantam juntos? Isso funcionará também. Vocês têm tempo à noite antes de dormir? Então por que não? Encontre um horário que lhe permita ser constante e persevere nele. Não adianta você encontrar um horário que você não consiga perseverar naquele horário. É um horário que persevera. Agora, na curta experiência nossa, nós temos percebido que se a gente não estabelecer um horário, não funciona. Então, estabeleça o dia, se for um dia na semana ou 2 dias na semana, estabeleça o horário e se esforcem por praticar. Mas a principal dica é: faça o culto familiar. Isso é o mais importante. Faça, se esforce para fazer. E se esforce para que contenha esses elementos: cânticos, oração e leitura bíblica. Simples e prático. A dificuldade nossa é priorizar isso, que é de grande importância, e nós temos rejeitado. E quando nós rejeitamos, vêm as consequências. Assim como o povo rejeitou, não seguiram o exemplo de Josué, que disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não se esforçaram e as próximas gerações se rebelaram contra Deus. Então, que Deus, irmãos, pela sua graça, nos ajude em nossas fraquezas. Todos nós somos fracos, mas Ele é forte e Ele nos capacita a obedecer a sua palavra.